Passando aqui para falar um pouquinho na questão das gestantes, quando elas desencarnam, principalmente quando são rupturas agressivas, como acidente, coisa e tal. O que é feito depois com essa pessoa, né, e com aquele que é o reencarnante, que está ali já vinculado ao feto, né, ao corpo que se inicia, e também, de alguma forma, entrelaçado perispírito, de mãe e filho. E isso ocorre muito, porque há muitos desencarnes, né, de mulheres gestantes e que os procedimentos no mundo astral eles são feitos imediatamente para atender aos dois, à mãe e ao filho, ou aos filhos, se for gêmeos, né? Tem que fazer esses procedimentos para separar uma coisa da outra. Para a criança, para o reencarnante, ele não, ele sofre um pouquinho, mas quando é feito o parto no mundo espiritual, esse espírito ele prossegue normalmente como bebê, porque ele sofreu aquela redução perispíritica para reencarnar. Não há um processo ainda, principalmente em nosso mundo aqui, que é o mundo primitivo, onde ele já volta no tamanho normal. Há todo um processo de nascimento, de crescimento, enfim, como se daria aqui se ele tivesse reencarnado no mundo físico. A gente tem que entender que o verdadeiro mundo não é o da terceira dimensão, não é o mundo físico aqui que nós vivemos. O verdadeiro mundo já é o da quarta dimensão, neste caso, para nós que ficamos nesse ir e vir, terceira, quarta, terceira, enfim, ficamos nessa coisa, né? Esse mundo físico nosso aqui, ele é uma cópia muito grosseira, nós sabemos disso, do mundo astral. Logo, a recíproca para isso não é verdadeira. Nós vivemos neste mundo aqui como se ele fosse tudo, se ele fosse o mundo real, se ele fosse o mundo que as coisas acontecem, que tem origem, enfim. E não é isso. Esse aqui é apenas um reflexo do mundo astral. Então, tudo o que acontece aqui no mundo espiritual já acontece há muito tempo. Tudo o que é feito aqui no mundo espiritual já é feito há muito tempo. Tudo o que acontece aqui, que a gente acha que é uma coisa fantástica, no mundo astral já existe há muito tempo, já é feito há muito tempo, já é trabalhado há muito tempo, já é estudado há muito tempo. Então não tem essa coisa de que aqui é a origem das coisas, como a grande maioria pensa. Aqui é apenas o reflexo das coisas. Tudo se dá no mundo astral. Aqui são cópias grosseiras que existem deste mundo astral. Então o trabalho no mundo espiritual, ele é mais intenso do que aqui. Se alguém pensa que vai desencarnar e vai para o mundo espiritual, vai descansar, fulano descansou, Beltrana descansou. Não, não existe isso. Quando a gente desencarna, a nossa vida prossegue da mesma forma. A maioria de nós passa por processos de tratamento em hospitais, centros cirúrgicos quando necessários, uma recalchutagem, vamos dizer assim, para que nós, ao adentrarmos no mundo espiritual definitivamente, estejamos, de alguma forma, prontos para realizar alguma tarefa. Não existe descanso no mundo espiritual. Pode até se dizer que existe descanso porque o espírito não cansa. Não é matéria, não é essa coisa densa que a gente carrega aqui, que a gente rasteja. No mundo espiritual não tem esse peso, então o espírito não cansa. Mas ele trabalha, ele tem atividades, tem obrigações, estuda. É uma vida muito mais estuante do que a nossa vida física aqui, onde se exige muito mais do que a nossa vida na terceira dimensão. Principalmente quando no mundo astral nós conseguimos entrar em dimensões um pouco mais elevadas, em dimensões paralelas mais elevadas. Por ter um mundo astral inferior e um mundo astral superior. E, claro, deve ter um intermediário também. Então a gente, quando entra para o mundo inferior, a nossa vida, a gente, pelo que já estudou, eu já tive a oportunidade de ler vários livros, principalmente sobre processos obsessivos,
Esses tempos eu fiquei 33 dias trabalhando na Globo Rio, e nesses 33 dias eu li 5 livros, 4 deles sobre obsessão. Então a gente percebe que no mundo astral existem cidades voltadas à maldade, aos processos obsessivos intensos, ao castigo, à arena de crimes como a gente já teve aqui na Terra. Existe tudo aquilo que é muito maldoso, em colocando outros espíritos dentro dessa redoma, dessa coisa, para que eles sofram, né? Aquilo que eles querem que eles sofram. São os juízes, né? São justiceiros do plano astral. E várias obras de Filomeno de Miranda, André Luiz, Ivone do Amaral Pereira, Sueli Caldas Schubert, eles abordam essas questões do mundo astral, como se dão as coisas lá. E a gente já aprendeu que essas cidades que são voltadas, como fica bem claro no livro Libertação de André Luiz, no livro Nos Bastidores da Obsessão de Filomeno de Miranda, no livro Trilhas à Libertação de Filomeno de Miranda, no livro Transição Planetária também, onde fala sobre essas questões também dos partos no mundo astral, também ali está muito claro, em outras obras, como é esse mundo astral inferior. Então, quando a gente desencarna, que já tem um certo mérito, a gente é acolhido, a gente vai tratado como um ser humano normal, em hospitais normais. Mesmo aqueles que vão habitar dimensões inferiores, na quarta dimensão, eles também são tratados. Muitos deles são acolhidos em hospitais, eles são tratados e depois eles decidem o que eles querem da vida, porque eles não interferem no livre-arbítrio limitado já que a gente tem. Eles deixam com que a gente tome as decisões que nós queremos para a nossa vida. E aí a gente vai por aquela lei da atração, onde a gente se identifica, com o que a gente se identifica, do que a gente gosta, e aí a gente tende ou pende para esses lados inferiores, o que é natural. A gente, quando ainda não despertou para a questão da espiritualidade, principalmente quando a gente está muito preso à religiosidade, isso é terrível, isso não ajuda em nada, muito pelo contrário, é um atraso. Por quê? Porque não ensina a verdade, porque não mostra aquilo que é a realidade da questão espiritual. Fica dentro da religiosidade e esquece a espiritualidade. E aí a pessoa fica nesse torpor religioso, o que para ela é bastante danoso, né? O que faz com que ela fique entre esses seres, muitos deles. Tem alguns religiosos que são acolhidos normalmente, muitos deles, claro, independe de religião. Mas o que eu quero dizer é que a religião atrasa a nossa evolução. Deveria adiantar, mas ela atrasa. Então tem muitos religiosos, milhões deles, que são acolhidos também normalmente. O que não é acolhido é aqueles que sempre buscaram o mal. Por exemplo, na Santa Inquisição, todas as atrocidades cometidas por aqueles religiosos, esses que cometeram as atrocidades, eles estão até hoje em zonas inferiores, na quarta dimensão. Quiçá aqueles que já não foram transferidos daqui para outros planetas, né? Que eles estão sendo exilados, né? Então, muitos ainda estão aqui. E isso não vai ficar por muito tempo, porque nós estamos em plena transição. Então, essas coisas todas que a gente conhece aqui no mundo físico, elas são apenas um aperitivozinho daquilo que é o mundo astral. Por exemplo, a questão dos animais no mundo espiritual, já que a gente está falando de parto. Os animais, eles também são socorridos no plano astral. Por exemplo, nós matamos os animais aqui, matamos uma vaca, ela está, como a gente fala, está prenha. A espiritualidade, ela vai socorrer esses animais, porque eles precisam muito de ajuda. Eles precisam de amor. Eles não são assassinados aqui e largados aí a andar perdidos, sabe-se lá onde, nesse mundo astral, em dimensões mais inferiores. Com eles não acontece isso, porque a espiritualidade, ela é de amor. Aqui trabalha no amor.
Então ela socorre esses animais. Se eu pudesse, quando eu desencarnar e socorrer esses animais, claro que eu iria socorrer a todos que eu pudesse, amparando eles, porque eles são nossos escravos. Eles são seres usados para satisfazer os nossos desejos, os nossos apetites, para satisfazer a nossa hediondez criminosa, né? Então, claro que eles têm que ter o amparo. E no mundo espiritual, embora ninguém saiba aqui, eles são amparados, são socorridos, porque eles precisam disso. E qualquer um de nós, com o conhecimento espírita, nós vamos saber que, pelo que nós já estudamos, que esses seres que são inferiores a nós, eles precisam de ajuda. E se eles precisam de ajuda, eles têm todo o amparo também no mundo astral. Eles não ficam vagando por aí, como se fosse uma pena ao vento. Eles são amparados. E é nosso dever amparar a todos, né? Principalmente esses que são tidos como inferiores, que são os animais. Então, assim, só para fazer esse apanhado aqui, para mostrar que esse mundo que nós vivemos aqui é o mundo das ilusões. É um mundo holográfico. É um mundo que não é o mundo da verdade. Não é o mundo do nascer das coisas. Esse mundo aqui, ele é apenas um mundo paralelo, que tudo isso que a gente vê aqui, que a gente toca, que a gente sente, isso aqui é transitório. Nós sabemos disso. Você pode ter o monumento de concreto mais resistente em qualquer lugar do mundo, que um dia ele vai se acabar. Sinal que tudo aqui é transitório. Nada aqui é eterno. As únicas coisas eternas que estão aqui são as nossas essências, as essências espirituais. E eu não estou falando só de ser humano, mas de tudo. Mesmo do mundo primitivo, mundo vegetal, animal, hominal. Tudo isso são seres que estão em processo de evolução. Questão 540 de O Livro dos Espíritos é muito clara. Lá no final da resposta, quando ele diz que o Espírito de Verdade, todo o átomo de hoje será o arcanjo de amanhã. No entanto, todo o arcanjo de hoje foi o átomo de ontem. O que deixa muito clara essa questão da nossa evolução, dos processos evolutivos, que começa lá no pequenino para chegar ao todo, ao grande. E isso se dá em mundos primitivos, claro, porque são começos desta forma: matéria fora da matéria, matéria fora da matéria. Mas nós continuamos sendo a essência, dentro ou fora da matéria. Nós estamos nesse processo constante de evolução. Embora tenhamos muitas vezes alguns entreveros pelo caminho, mas conforme a gente vai despertando, que a gente vai compreendendo melhor como se dão essas coisas, isso vai ajudando também no nosso processo de evolução, no despertar do amor incondicional. O amor incondicional é aquele que todo ama. Ama os animais, as plantas, tudo. Esse amor incondicional é isso. Ele ama tudo. E nós vamos despertando isso em nós. E quando nós conseguirmos despertar isso em nós, a nossa frequência vibratória, ela sobe. Ela passa dos 300 Hz. E quando ela passa dos 300 Hz, nós conseguirmos chegar aos 500, que é a frequência do amor, nós estamos muito bem. Então, a partir daí, nós não teremos mais retrocessos. Se bem que o espírito não retrocede. O que retrocede é a forma. O Livro dos Espíritos tem umas 5 questões que abordam isso claramente. 178A, 193, se não me engano, 398, alguma coisa assim. Eu não lembro de cabeça, mas tem várias questões que elas dizem claramente que não há retrocesso no espírito. Há um período de estacionamento, mas depois disso ele é impulsionado a caminhar de qualquer forma. E quando nós alcançamos uma elevação de acima de 500 Hz,
que é a nossa frequência, que é a frequência do amor, dificilmente nós vamos cair novamente, permitir que a nossa forma entre em processo de alteração, né? Que entre nessa coisa de metamorfosear para o negativo, porque nós já alcançamos algo superior. Por isso, muitas vezes, eu até questiono, né? Eu procuro entender a questão de Lúcifer, porque ele era um ser que já estava bem acima. Como que ele se deixou cair? Mas tudo bem. Isso é assunto para uma outra oportunidade, quando nós tivermos com conhecimento suficiente para abordarmos. Mas é isso, meus amigos. Grande abraço para vocês.